Ramiro, neste vídeo vamos falar sobre a pressão em cima de Fabinho Soldado. A gente vai falar sobre esse assunto, trataremos sobre a situação de Yuri Alberto, tem uma informação exclusiva sobre o caso Yuri Alberto, e também falaremos sobre eleições no Corinthians, candidatura única. Será? Deixe o like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Ramiro, a gente traz as informações quentes e exclusivas. Essa é a ideia aqui do canal, por isso que eu peço que você se inscreva. Vamos começar falando sobre a situação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, correto? Estou correto nisso? Essa foi uma informação divulgada pelo Corinthians agora. É um procedimento para corrigir uma hérnia que acontece ali na região da virilha, onde parte do intestino, ou o tecido adiposo, né, que é aquela coisa da gordura, ele acaba... Eles usam a palavra protrai, né? É uma coisa meio médica e tudo mais. Ela sai para fora, essa é a verdade. Ela acaba protelando, prolongando, e aí através de uma fraqueza da parede abdominal. A informação que o Corinthians divulgou é que o Yuri Alberto passou por cirurgia, e eu vou trazer detalhes para vocês. O Yuri já reclamava há algumas semanas dessa dor que ele tinha na região da virilha. E ele conversava com o departamento de futebol da necessidade de cirurgia. Ele já estava decidido que ia fazer a cirurgia, porque estava com dores. Só que foi postergando ali, conversando com o departamento de futebol, foi postergando, porque o Corinthians estava sem atacante, tinha necessidade dentro de campo. O Fabinho Soldado falava, calma, pô, vamos pensar aqui e tal. E o Yuri até aceitava, falava, não, beleza, mas eu quero fazer a cirurgia. E aí também o departamento médico junto ia postergando também, apesar de apontar a necessidade. E chegou o momento que o Yuri Alberto estourou, né? Ele estava na noite de ontem com muitas dores, e por isso o departamento médico do Corinthians definiu a necessidade de fazer a cirurgia. Aí o Yuri Alberto passou pela cirurgia, a nota do clube até dá conta de que ela aconteceu na noite da terça-feira, né? Ele acabou tendo de passar por essa cirurgia. Na atualização médica, o Dr. Walter Aires, que é um médico que fica ali no departamento também do Corinthians, né? Ele atua mais na base e tudo mais. Ele avaliou o quadro, né? E falou, cara, vou fazer a cirurgia. O Yuri Alberto pediu para fazer com o Dr. Walter Aires, que é um especialista em gastroenterologista, né? Em gastroenterologia. E aí ele passou por cirurgia. A tendência é que ele volte em pouco mais de um mês e meio. Ou seja, vai perder a primeira partida da Copa do Brasil. Esse é um dos assuntos que eu quero falar com vocês, porque o Corinthians está vivendo uma situação política muito grave, né? Uma crise política muito intensa, e os bastidores políticos estão bastante movimentados. Sobre Fabinho Soldado, a informação que eu recebi é que há uma pressão muito grande sobre o Fabinho Soldado. Essa nova diretoria chegou, ela viu algumas situações que não concordou, né? Da maneira que o Fabinho Soldado trabalha em alguns pontos, né? Ainda não há uma definição se ele vai continuar mesmo antes ou depois das eleições, mas há uma certa insatisfação por parte de algumas pessoas de dentro do clube, até mesmo da presidência e tudo mais, com relação ao trabalho do Fabinho Soldado no dia a dia, tá? No dia a dia. Seja pela tomada de decisão, seja pela escolha de alguns jogadores ali para negociação, seja pela demora, né? Isso eu já ouvia de pessoas de outras gestões que havia uma demora por parte do Fabinho Soldado com relação a contratações, a escolhas de jogadores. É inquestionável que ele fez algumas escolhas erradas, mas também é inquestionável que ele fez algumas escolhas certas. Por exemplo, o Hugo Souza, um cara que chegou aí e tudo mais. Mas alguns pontos podem sim ser levantados, por exemplo, essa história do fato dele não... do Memphis Depay, como o Thiago Maranhão, que era assessor de comunicação do Corinthians, superintendente de comunicação à época, falou que foi escolhido pelo Transfer Market, que o Vinícius Cascone e o Pedro Silveira viram que estava livre do mercado e foram falar com ele. Então, tem essas coisas que não pegam muito bem. E algumas outras decisões, né? Afastamento de pessoas de cargos importantes ali dentro do próprio Corinthians, de logística e tudo mais, o que de certa foi uma decisão do próprio Fabinho e que está atrapalhando o dia a dia do clube, segundo algumas fontes que eu ouvi. Então há uma certa pressão por parte de dirigentes do Corinthians sobre o trabalho do Fabinho Soldado, mas não há uma definição sobre o futuro dele, mas há sim uma insatisfação. Um outro tema que eu quero tratar com vocês, aí entra na parte política. Eu estava conversando com uma fonte, aliás uma não, duas fontes hoje, e vocês podem esquecer aquele papo de candidatura única. Dificilmente isso vai acontecer nas eleições indiretas, né, como estão sendo chamadas dentro do Corinthians. Dificilmente. A informação que eu recebi é que o movimento Reconstrução, né,
movimento Reconstrução Corinthians, que é encabeçado ali pelo Mário Gobi, foi encabeçado, né, por essas pessoas, ele tá atrás de um candidato, tá? E aí a gente lembra que foram 86 assinaturas, né, protocolando, pedindo o processo de impeachment do Augusto Melo, foi protocolado justamente pelo movimento Reconstrução Corinthians. O que há de detalhe? Esses integrantes do movimento Reconstrução Corinthians não estão do lado de Osmar Stabile. Essa é uma informação importantíssima. Por quê? Entende-se dentro desse grupo que nessa hora de pedir o impeachment do Augusto Melo, o grupo do Osmar Stabile, União dos Vitalícios, né, pouco se movimentou contra o Augusto Melo. Então há um certo racha por parte do que eles entendem ser a forma correta de agir. O movimento Reconstrução Corinthians não está de braços, aliás, não está de mãos juntas, né, com o pessoal da União dos Vitalícios. Que a União dos Vitalícios tem o Fran Papaiordano, tem o Tuma, tem o Osmar Stabile. Muito provavelmente o Osmar Stabile vai se lançar candidato, como ele já tem colocado, e aí o movimento Reconstrução Corinthians está preparando para lançar nos próximos dias um candidato. E o nome forte que aparece é do Antônio Roque Cittadini, que muitas pessoas já têm falado. Ele está se aposentando do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele é um cara que, tem vários anos de entendimento de Corinthians. Você pode questionar, né, o que ele fez, mas se tem uma pessoa que está no Corinthians há muito tempo, é o Cittadini, né? Tá desde 2001, como quando foi vice-presidente, é conselheiro vitalício dentro do próprio Corinthians também. É um cara que está com 74 anos de idade e, enfim, é uma possibilidade que aparece no meio do caminho, tá? Esse é um nome que é, sim, colocado para assumir, quem sabe, uma candidatura à presidência. Só que há um entendimento que isso tem que ser muito rápido, porque muito em breve a gente já vai ter o início das votações e eles têm de se articular, eles estão criando ali um movimento para articulação desse candidato. Vamos aguardar. Você pode me perguntar, Pedro, existe as chances do André Sanches voltar? O que é falado internamente é que ele não quer voltar. Não quer voltar. E que o Duílio Monteiro Alves ali também, ou Mário Gobi, Roberto de Andrade, esses figurões que você já conhece, que são conselheiros vitalícios no Corinthians por terem sido presidentes, eles não têm o entendimento, não têm a vontade de voltar a exercer um cargo de presidência. Mas que são esses os nomes que podem apoiar, por exemplo, o Antônio Roque Cittadini, enfim. Rubão, por exemplo, também é um cara que pode aparecer apoiando o Cittadini e não o Osmar Stabile. Então há esse racha ali interno politicamente, em que a gente está de olho e que vai trazendo mais informações para vocês. Então, repito, novamente, nos próximos dias devemos ter informações e novidades com relação a um candidato que será lançado. Dificilmente haverá uma candidatura única no Corinthians nessa disputa das eleições. Beleza?